A paz do nosso Salvador Yahushua é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, tempos difíceis, muito difícil. Mas com a ajuda do nosso Pai Celestial, Criador do céu e da terra, e com a ajuda, da sua presença constante mediante ao seu Espírito sobre as nossas vidas, nós vencemos a adversidade que nos cerca e os adversários. Nós vivemos em uma época, irmão, em que o próprio Machia profetizou em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitas pessoas se esfriaria. Nós estamos vivendo isso, né? Eu não sei se já aconteceu com você, mas se você for analisar, a gente pode observar de forma categórica como a maioria das pessoas estão vivendo nesses últimos dias. Eu tenho observado que não todos, ainda tem pessoas muito leais, pessoas muito sinceras, pessoas transparentes, pessoas maravilhosas. Mas você notou que a maioria de pessoas, elas estão igual o camaleão. Ela muda conforme o ambiente. Se ela tiver no meio de cristão, ela é crente. Se ela estiver no meio de pessoas ímpias, ela é ímpia. Se ela estiver no meio de pessoas boas, elas se demonstram pessoas boas. Mas se elas estão no meio de pessoas encrenqueiras, perturbadas, pessoas ruins, elas se tornam pessoas ruins. Você notou que a maioria das pessoas estão transformando, se transformando conforme o ambiente? E essa transformação de pessoas nesse aspecto está em todo o ambiente, na política, no sistema religioso, nos meios familiares, entendeu? Porque até a Bíblia relata que os inimigos dos homens são os seus familiares. Então a gente vê que a maioria das pessoas está igual camaleão. Ela muda conforme o ambiente. Elas não estão preocupadas com o que diz as Escrituras. O apóstolo Paulo disse assim em suas cartas: eu sei em quem eu bem tenho crido. Paulo estava perante Festo e Agripa e deu testemunho de cristão. Como foi que tinha, encontrado o Machia no caminho de Damasco. Pedro, lá em Atos, mostra a ousadia e a coragem daqueles homens que não tinham faculdade, mas tinha a presença do Espírito do Criador, andou com o mestre. Eles tinham tudo para se transformar conforme o ambiente. Mas ele deu testemunho de quê? Da verdade. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro cheio do Espírito Santo. Então observe que nesses últimos dias, a Bíblia diz que os homens se tornariam o quê? Traidores, detrestores, inimigo do bem, amigo da malignidade, da maldade. Entendeu? Os homens se tornariam cruéis e a gente estamos vivendo isso, gente. Não tem como nós esconder. As pessoas que querem realmente esconder o que está acontecendo são pessoas completamente cegas. Olha o que está acontecendo nesse mundo e no nosso meio. Pessoas que se camuflam, Pessoas que se camuflam, pessoas que realmente se transformam conforme o ambiente. O salmista diz
bem claro, né? Que o Senhor guarda a entrada e a saída para sempre. Então que nós venhamos fazer um pouquinho de reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. Será que nós tem mudado conforme o ambiente? Porque se a gente muda conforme o ambiente, a gente não é autêntico. A gente não é transparente. A gente não é sincero. A gente não é leal. Uma pessoa que muda conforme o ambiente é uma pessoa que não merece confiança. Não merece confiança. Não merece respeito. E não merece que pessoas boas percam tempos com essas pessoas. É isso que eu vejo nesses últimos dias. Que existe muitas pessoas que se aproximam até mesmo de mim ou de você, mas não é para o seu bem. É para o seu mal. Pessoas que talvez você pode socorrer, ajudar. E depois que elas estão, que elas comeu, que elas estão fortes, que elas estão bem saciadas, elas começam a cuspir, vamos dizer assim, num provérbio mundano, cuspir no prato que comeu. Pessoas que realmente não têm moral. Não tem moral. Eu estou falando aqui de pessoas que se transformam conforme o ambiente. Eu não estou falando sobre perfeição, irmão. Perfeição, só o Machia. Nós vivemos em um mundo um mundo cruel. E nós sabemos o que é o pecado. Todos os dias nós erramos, nós falhamos, porque nós não somos perfeitos. Mas pelo menos uma coisa nós temos que ter: transparência, sinceridade, ser verdadeiro, mesmo diante das fragilidades da vida, das fraquezas da vida, a gente tem que ser verdadeiro. Estou falando disso. Mas infelizmente algumas pessoas querem se camuflar. Mas eu tenho um recado para essas pessoas que querem se camuflar. As Escrituras diz que nos últimos dias o próprio Machia, quando vier na sua glória, Mateus 25, vai separar, assim como o pastor separa do bode as ovelhas, vai separar o justo dos injustos. Entendeu? E só ele que pode separar, porque é ele que é o conhecedor do coração de cada um de nós, das ações de cada um de nós. Ele é o conhecedor. Ele é o conhecedor de tudo isso. Que o Eterno vos abençoe. Abre o entendimento para compreender as Escrituras.